Olá, irmãos, vamos lá para a terceira regra de interpretação. A terceira regra de interpretação diz assim: é preciso tomar as palavras em seu sentido usual e comum, né? Ou seja, é importante que o intérprete, o hermeneuta da palavra de Deus, ele saiba identificar quando uma palavra tem figura de linguagem, né, na hora da transmissão, na hora da interpretação e da transmissão do estudo que será o resultado daquela interpretação. É preciso também que o intérprete saiba identificar se uma passagem ela tem o propósito de ser literal ou simbólico. Por exemplo, figura de linguagem na Bíblia. O sol parou, lá em Josué. Né? Então, os críticos da Bíblia vão dizer, aqui, tá vendo? O autor que escreveu essa passagem ele errou, porque na verdade não é o sol que se movimenta, é a terra. Porém, deve-se compreender que o autor está falando em figura de linguagem. Por exemplo, nós costumamos falar o sol se põe, nós costumamos falar o sol nasceu, nós costumamos falar a lua é cheia, a lua é minguante, né? Porque é uma figura de linguagem que nós usamos. Nós sabemos que a lua não cresce, a lua não mingua, não diminui de tamanho, o sol não dorme e ele também não nasce, né? Ele foi criado por Deus, mas ele não dorme, né? Até mesmo o cientista, os cientistas mais conceituados, né? Ativistas do ateísmo também, como o próprio Richard Dawkins, ele também diz que o sol se pôs, né? Mas ele sabe que é uma figura de linguagem. Então a Bíblia também usa de figuras de linguagem. Então é importante que o autor ele entenda também quando, ou melhor, é importante que o intérprete entenda também quando o autor, ao escrever uma passagem, ele teve a intenção de colocar aquela passagem como um sentido literal ou simbólico. Por exemplo, se a gente pega o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes diz que Salomão ele está se declarando para sua esposa, né? Para sua amada. E nós, de costume, costumamos interpretar o livro de Eclesiastes de forma alegórica, dizendo que ali Salomão é Deus, representa Deus, e a sua amada representa a igreja. Porém, quando Salomão escreve o livro Cantares de Salomão, ou o livro Cântico dos Cânticos, ele não escreve com essa intenção de dizer que ele representa Deus e que a sua esposa representa Israel, os judeus ou a igreja. Não, ele escreve com a intenção de se declarar para a sua amada, né? E da mesma forma a sua amada se declara para ele e ele reproduz, ele escreve isso. Né? Então, nesse sentido, deve-se interpretar o livro de Cantares de forma literal, que seria o mais correto, que seria, na verdade, o correto. Né? Então, esse texto ele se aplica mais, ele se aplica melhor em encontros de casais, porque ele nos ensina, e esse é o grande propósito, né, do livro de Eclesiastes, e a grande lição do livro de Eclesiastes é sobre a intimidade que um casal, né, de casados, né, de homem e mulher casados, devem ter entre si. Então a intenção dele é essa. Então deve-se interpretar o texto de forma literal quando o autor tinha em mente que aquele texto é literal. Né? E deve-se interpretar um texto em figura de linguagem
quando o autor também teve essa intenção. E deve-se interpretar um texto de forma simbólica quando o autor também teve essa intenção. Por exemplo, Daniel. Daniel, ele fala lá no capítulo 2 sobre a estátua, né? Que o rei Nabucodonosor lá da Babilônia, ele sonhou, né? Que ele viu uma estátua, né? Que tinha a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o abdômen até a virilha de bronze e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então é lógico que ali essa passagem é simbólica, né? A cabeça de ouro, o próprio Daniel interpreta dizendo que era Nabucodonosor, né? E o Império Babilônico. O peito e os braços de prata é o próximo reino, que foi o Império Medo-Persa. Daí cada braço e cada lado do peito representa a Pérsia e outra Média. O abdômen, a Grécia, as duas pernas, ou melhor, exatamente as pernas, representam o Império Romano, que depois foi dividido em Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. Então uma perna representa o Império Oriental, outra perna representa o Império Ocidental. Também o Apocalipse. O Apocalipse ele foi escrito com o propósito de ser um livro com a maioria das passagens de forma simbólica, né? Porque uma das intenções era que aquele livro não fosse desvendado pelos perseguidores da igreja, né? Então o apóstolo João escreve com a intenção simbólica esses textos. Então eu devo interpretar Daniel capítulo 2 e Apocalipse capítulo 13, por exemplo, como passagens simbólicas, porque o autor assim tinha essa intenção. Eu devo interpretar também Eclesiastes, ou melhor, Cantares, como uma passagem literal, porque Salomão assim teve essa intenção, ok? Já já a gente volta com a quarta regra de interpretação.